Nemiro do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E o anime que retorna aqui pro canal é Araburu Kizetsu, que por sinal teve um episódio muito engraçado. Eu me diverti bastante com esse episódio, apesar que sempre volta aquele draminha. Mas antes de comentar sobre isso, peço aquele like pra você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No que acontece, pessoal, é que esse episódio é bem focado aí na Kazusa, o Izumi e também aquela estranhazinha ali, que eu não decorei o nome dela ainda, mas eu vou chegar lá. E o que acontece é que logo de início a gente vê ali a CDF do grupo junto com a esquisita lá do grupo, a baixinha lá. E aí elas estão numa livraria onde estão procurando algumas coisas e acaba que acontece da baixinha descobrir que de fato o seu livro teria sido lançado sem a permissão dela, sem ela ter sido avisada. Ela já sai logo arretada, entra em contato aí com o cara que é o editor dela, o cara que tá pegando a história dela e tal, e aí ele começa até mesmo a falar de quão é irrealista, de quão não é realmente fato tudo que ela tá falando ali, e até mesmo ela escuta pessoas rindo da obra dela, fazendo chacota, e isso desperta um interesse muito grande nela em saber como é de fato o ato lá. Que eu não posso mencionar o nome, porque da última vez fiquei sem monetização. E o que acontece é que a gente vê que ela vai entrar em contato com a pessoa que ela conhece online, que ela conversa realmente coisas pesadas e até mesmo namora online, e aí pede para fazer tudo o que ela conversa ao vivo, e até mesmo marca um dia para se encontrar. Em contrapartida, outra personagem está passando por alguns problemas, e seria no caso a Kazusa, que simplesmente está aí preocupada com o Izumi, e também da mesma forma o Izumi está preocupado com ela, onde até mesmo ele chega a falar com a loirinha lá, que eu também não decorei o nome, é muito personagem, eu vou chegar lá ainda até o final dessa temporada, decoro todo mundo. E aí ele começa a pedir a ela algumas informações sobre a questão do vídeo que ela fez dele. Será que ela teria gravado e tal? E aí quando ele começa a falar com ela, ela pergunta uma coisa chave a ele que deixa ele bem confuso. Se no caso ele imagina se fazendo algo com a Kazusa. E aí ele fica sem ter o que responder, até mesmo não imagina nada com ninguém. E isso é até provado para a própria Kazusa. Ele fica voando, né, porque ele achou estranho, porque a personagem, a loirinha, ela acaba dizendo que de fato as mulheres também pensam nisso. Pensam naquele negócio lá, e por conta delas pensar nisso, simplesmente ele ficou em choque, porque não achava que as mulheres pensavam disso, somente os homens pensavam, e tinha até mesmo aquela questão de fazer aquelas coisas lá que ele estava fazendo. Enfim, o que acontece é que a gente vê a Kazusa conseguindo ter, no caso, acesso a um material educativo para adultos. E o que acontece é que, de fato, ela conversa com a mãe ali do Izumi. Ela tá fazendo os bolinhos, umas coisinhas, e ela aproveita para subir do quarto do cara, tendo em vista que a própria mãe dele pediu para que ela pegasse o ketchup lá. É engraçado porque ela tem umas imaginações ali do que tem ali, no caso, no quarto dele, até mesmo ver ele de novo fazer a mesma coisa lá. Mas no final das contas o que acontece é que quando ela começa a xeretar tudo ali, e até mesmo pensar sobre o que ele estava assistindo, ela encontra a capa de um dos DVDs antigos aí que ele assistia com ela quando eles eram novos. E o que acontece é que dentro dele tem outro disco, que seria o disco do caso daquele filme que fez ela ficar morrendo de medo, que ela se assustou vendo aquela cena. E aí, o que ela faz? Ela leva pra casa, velho. Coisa essa que simplesmente faz falta pra ele até mesmo procura em outros momentos e fica desesperado com isso. Quando tá rolando tudo isso, a gente volta mais uma vez pra outro personagem. Personagem esse que seria a baixinha novamente. E caramba, velho. A gente tem uma cena muito legal que é justamente com relação à roupa de baixo que vai se usar na hora de um encontro. E aí estaria que estar combinando tanto a parte de cima como a parte de baixo. E aí ela olha assim, caramba, eu não tô muito bem na vantagem, como é que eu vou fazer aqui já que eu vou me encontrar com o cara? Deixa eu ver aqui. Aí quando ela olha pra irmã dela, eu acho que é mãe, irmã, não lembro muito bem, ela vê que a irmã tá usando uma peça da mesma cor da peça de cima. Aí ela tira com tudo e leva, velho, a peça da irmã, bicho. Ela é muito doida, cara. Eu ri bastante com essa personagem. Me deixou muito feliz ver as interações dela com o que seria
o par dela, ou pelo menos o futuro cara que vai ficar com ela, pode ser que ela vai se encontrar, ou até mesmo fica imaginando um monte de coisa, pensando que, meu Deus, será que esse cara vai fazer alguma coisa ruim comigo? E se ele for um cara feioso, se for um cara que seja nojento ou algo do tipo, será que eu terei que aguentar até o fim para poder justamente saber como é fazer a relação e, no caso, ter o que escrever? E aí é que a gente acaba vendo que o cara aparece na hora marcada e no local marcado que ele tinha determinado com ela. E quando a gente vê, o cara é até bonito, velho, e tá lá esperando ela. Mas o pior de tudo é que quando ela começa a olhar pro cara, ela acaba percebendo que ele é semelhante a alguém. E aí ela faz o sinal de óculos, cara, na sua vista. E ela percebe que o cara, na verdade, é o professor, que tem bastante medo dela, vive fugindo dela porque ela tem uma cara amedrontadora. E de fato, o cara que conversava com ela, que namorava com ela e fazia até mesmo coisas muito bizarras ali, conversando e tal, e falava coisas bem obscenas com ela, simplesmente é o seu professor. E cara, é muita resenha porque ela fica perseguindo ele fugindo dela, é um desespero do caramba. No final de tudo, o que a gente tem é a revanche no outro dia, cara. O que acontece é que ela vai pra escola, eles estão procurando aí um conselheiro, né, pro clube, tem esse fato também que tá rolando. E quando ela tá ali na escola, cara, tem um momento que eu ri pra caramba, que é quando justamente a baixinha vai perguntar a um professor, acaba encontrando o professor, né, que justamente mantinha contato com ela online. E aí ela olha assim, esse não, e já sai com tudo. Mas eu sabia que no caso do fim, ele seria o cara que elas precisariam para poder se salvar. Porque ele tá na mão dela. Infelizmente ou felizmente, no caso, ele estava tendo um caso online ali. Ela poderia usar isso contra ele e acabar com a carreira dele como professor, que no final das contas tem feito chantagem contra ele e agora ele vai ser o novo conselheiro ali do clube de literatura. Caramba, eu ri pra caramba, velho. Esse casal pra mim foi o melhor. Se o professor ficar com ela vai ser muito da hora, velho, porque ele não é tão normal assim. Ele também é meio esquisitinho, apesar de ser um cara bonito, presença. Mas ela também é muito esquisita e combina, velho. Eles são um casal bem bizarro e eu achei da hora isso aí. E ele até mesmo entende muito sobre literatura e até mesmo sobre tudo que elas leem ali. Onde ele faz uma análise crítica e até mesmo bem filosófica sobre tudo que elas estão lendo ali. E isso preocupa até um pouquinho a CDF, né? Aquela menina ali que usa óculos. No fim, a gente tem uma parte bem impactante que é com relação a, novamente, Kazusa com Izumi. O que acontece é que agora ela tem que devolver, no caso, o DVD a ele. E aí, o que ela faz? Ela pega a chave que está escondida, já que não tem ninguém em casa, corre rapidamente para o seu quarto para poder, de fato, colocar o DVD ali e acabou-se. Creio eu que ela não viu o DVD, não chegou a assistir. Mas uma coisa interessante é que de fato ela ficou muito curiosa. E até mesmo no fim ela vê qual é o fetiche que o cara tinha ali, tinha relação com a infância dele e tal e pá. Mas no fim, o que acontece é que o cara chega lá, pega ela no flagra, já devolvendo o seu Blu-ray, e aí ele começa a conversar com ela e até mesmo explicar que ele não pensa em fazer isso com ninguém, ele não tem esse sentimento de fazer alguma coisa com qualquer garota, e nunca passou pela cabeça dele, onde até mesmo ele fala que não quer fazer isso, inclusive com a própria garota, com a Kazusa. E ela fica chocadíssima, velho. Mano, isso foi uma lapada, um murro na boca do estômago da mina, que ela ficou quebrada, velho. Já começou a chorar, bateu o desespero, já foi correndo com tudo. E a gente até mesmo tem um momento que seria clichê se não acontecesse o que aconteceu nesse final do episódio, né? Que a gente vê que eles caem pela escada, ela cai e ele cai por cima dela. Poderia rolar um beijo, alguma coisa do que geralmente sempre rola nesses animes. Mas não rola isso. O que acontece de fato é que eles ficam próximos entre um e o outro. E aí no fim ela acaba aterrorizada, com medo e bem decepcionada. Porque ele bem provável que não goste dela por não querer fazer aquilo com ela. Mas eu acho que ele gosta assim dela. O grande problema é que ela só tá pensando nisso, ela fica 24 horas lendo, consumindo muito produtos sobre isso. E por conta disso, a mente dela só leva a conectar ela com ele através daquilo. Então isso deve ser um dos maiores problemas, porque por mais que ele faça aqueles negócios no quarto dele, ele não consome na mesma quantidade que ela consome. Ela lê muito livro na escola, em todo canto, velho. Então obviamente que ela pensa mais nisso do que ele. E uma coisa muito interessante que é justamente a mina de óculos ali despertando para talvez ele mudar seu visual. Isso vai ser interessante de ver. Caramba,
eu gostei muito desse episódio, principalmente, como já falei aí, do novo casal que apareceu, o professor e a doidinha lá, a baixinha. Mas é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera. Fui!